Olá! 1500 anos após a queda do Império no Ocidente, o direito romano vive hoje, como viveu na era medieval e moderna, na condição de matriz dos códigos civis da Europa continental, assim como da América Latina e mesmo do Japão. Sua influência hegemônica no direito público e privado é um fato mensurável linguisticamente. Jurisprudência, tribunal, república, plebiscito, lei, senado e tantas outras instituições jurídicas e políticas vitais à nossa organização social têm seus nomes derivados do léxico romano clássico. Ironicamente, a única exceção à regra talvez seja o próprio vocábulo direito, fruto espúrio do latim medieval, posto que na Roma antiga direito e justiça se fundiam originariamente numa só palavra, ius, um conceito tão onipresente na biosfera romana que em toda a literatura produzida por seus jurisprudentes, a primeira ciência jurídica do mundo, só se encontram escassas definições, e mesmo elas parecem descrever não tanto a realidade do direito tal qual ele é, mas sim um ideal de justiça moral tal qual ela deveria ser. Para um deles, ius é a técnica de se realizar o bem e a equidade. Para outro, os preceitos do direito são viver honestamente, não prejudicar os outros e atribuir a cada um aquilo que é seu. A epopeia da cidade que se tornou o mais poderoso império que o mundo já conheceu foi também a história da consolidação de uma lei e uma ordem comuns para a maior parte da Europa, África do Norte e Oriente Médio. Ninguém exprimiu mais contundentemente esse destino quanto o maior dos poetas romanos, Virgílio, na admoestação premonitória do troiano Anquises ao seu filho Enéas, o pai mítico da raça romana. Romano, lembra o teu poder para governar sobre os povos da terra, pois tuas artes hão de ser estas: pacificar, impor o império da lei, poupar os vencidos e abater os soberbos. A verdade, contudo, é que o próprio herói encerraria sua saga, enterrando o seu gládio no peito de seu oponente, enquanto este, rendido, lhe suplicava misericórdia. E a expansão do Império Romano significou também a perpetuação dos dois maiores males sociais que a humanidade já produziu, a escravidão e a guerra. Nisso, Roma não se diferenciava dos outros povos da antiguidade. Todos basearam suas estruturas econômicas e políticas nessas duas perversões, todos viveram pela espada e morreram pela espada. Roma só foi, talvez, mais eficiente e sua queda mais espetacular. Os frutos originais do solo romano foram, sim, juristas capazes de manter um saudável realismo para com os fatos ante seus olhos, sem sufocar o idealismo em seu coração. Como um certo Ulpiano, que olhando em torno constatava, cerca de 2000 anos antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a escravidão é própria do ius gentium, o direito dos povos, mas não do ius naturale, porque pelo direito natural todos os homens nascem livres. Para discutir o direito romano, convidamos Bernardo Moraes, livre docente de Direito Romano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Carlos Bucco, professor de Direito da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e coordenador do projeto de pesquisa Hierarquia entre Direito e Retórica no Final da República Romana, e Tomás Olcese, professor de Direito na Universidade Anhembi Morumbi e pesquisador do projeto temático da Universidade de São Paulo As Origens Romanas do Código Civil Brasileiro. Carlos Bucco, você pode introduzir aos nossos ouvintes a periodização, tal como a historiografia sobre o direito romano estabelece hoje em dia? Por favor. Toda essa temática referente aos períodos cíclicos da história política de Roma, quer dizer, obedece a uma sequência mais ou menos observada por historiadores especialistas da romanística, não é? Que começa na realeza, ou muito monarquia, concentrado na figura do Rex, e todo o conteúdo, eu diria, religioso, de crenças, que exatamente provinham das fontes dos pontífices, não é? Aí vai se mediando para a pré-república, o período republicano, depois inicia o período clássico, o império, quer dizer, o dominato, e o período já da decadência do Império Romano. Lembrando, evidentemente, que não há uma segmentação muito rígida dessas divisões, quer dizer, são apenas cristalizações de certos núcleos de poder, mas, na verdade, as fontes e a própria ação da criação do direito enquanto um poder da jurisprudência foi um processo que foi incorporando e preservando as fontes, mesmo a questão, digamos assim, dos pontífices, né, das próprias as leis comiciais, enfim, são fontes que, na verdade, elas projetam essas características.
Certo, Tomás. Então vamos entrar nessa história. Roma é fundada, se atribui a fundação de Roma 753 a.C. e por 200 anos ou algo assim, a Constituição é de uma monarquia, né? Nós temos o rei, temos já uma primícia do Senado e as chamadas cúrias, né? Qual é a função de cada um dessas instituições na organização social e jurídica romana? Bom, em primeiro lugar, eu acho que seria interessante ver a característica o elemento que caracteriza esse período, que seria efetivamente o rex, o rei, que, bom, nessa época concentrava basicamente o, digamos, supremo comando militar, de um lado, de outro também também supremo poder de administração e de justiça, mas tudo isso ligado, na verdade, à sua fase, ao seu lado religioso. Ou seja, o rex, ou o rei, o monarca, ele era uma figura tanto de um lado militar, ou seja, no sentido de proteger a cidade, quanto internamente o grande administrador e também, digamos, o ápice, pelo menos do ponto de vista humano, da justiça, e tudo isso se ligava também à sua função religiosa. Ou seja, não era apenas, de um lado, o que poderíamos chamar o colégio dos pontífices, que se ligava à questão religiosa, mas justamente como seria uma característica de um povo mais antigo, a questão religiosa estava presente também na própria figura do rei. Tanto é que era venerado não apenas como comandante ou como juiz, mas também como o representante, por assim dizer, físico, o corpo, poderíamos dizer, físico mesmo, da religião estatal. Tá? Então, nesse sentido, ele era uma pessoa que concentrava, digamos, todas essas qualidades. Mas já temos nessa época um concílio de anciãos, né? O Senado, o termo vem justamente daí, né? Exatamente. Senhores, e as chamadas cúrias, né? Uma representação popular ou plebiscitária ali, né? Sim, de um lado, o Senado, nessa época, ele ainda não se caracteriza por ser digamos, um órgão legiferante propriamente dito. Era muito mais digamos, um conselho que assessorava o rei, o rex, muito mais, né? Na verdade, o período em que o Senado passa a ter protagonismo é muito mais a República. Mas, nesse sentido, o Senado era composto basicamente pelos chefes das gentes, ou seja, os chefes de cada, digamos, gens que participava da vida da cidade e que, portanto, era a origem da própria ideia de cidadania, teria, não um representante, mas um chefe, agora sim, um chefe que participava do Senado. A importância do Senado ou seja, é enorme do ponto de vista da identidade da cidade. Do ponto de vista civil, a identidade se liga, sim, ao Senado. Nós, pelo menos, podemos ver também que os comícios eles cumprem uma função extremamente relevante. Na verdade, aí entra uma questão interessante, que é as alterações na estrutura dos comícios que foram introduzidas justamente para dar conta das mudanças e as alterações da composição da sociedade romana ao longo do tempo. Então, a principal... Bom, vamos lá, em primeiro lugar, poderíamos dizer que os primeiros comícios, eles estavam, na verdade, muito mais ligados aos valores da aristocracia, dos patrícios, foi Sérvio Túlio, o sexto rei de Roma, ou seja, o penúltimo rei de Roma, que alterou essa configuração, de tal forma a poder incluir nos comícios, chamados comícios por centúrias, em oposição aos comícios por cúrias, que era o que acontecia antes, poder incluir tanto plebeus quanto patrícios, né? Agora, Bernardo Moraes, a gente conhece a história um pouco romanceada do Tito Livio sobre a transição da monarquia para a república, uma rebelião dos aristocratas ali, teria acontecido um estupro de uma patrícia, mas se a gente for olhar em linhas bem gerais, assim, quer dizer, como se dá essa transição de uma sociedade tribal ali para uma república, né? Quer dizer, como que o Senado vai assumir essa supremacia. Tomás, vamos continuar com você então. Bom,
Eu acho que talvez um modo interessante de enfrentar essa questão seria, de um lado, bom, lembrar que o período, vamos lá, da monarquia foi de mais ou menos 753 a 754, aí há dúvidas, na verdade todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas até mais ou menos 509, 508 antes de Cristo. Foram 7 os reis de Roma, o último deles foi Tarquínio, o Soberbo. Tá? Os últimos 2 reis de Roma, na verdade, ou seja, o Sérvio Túlio de um lado e o Tarquínio Soberbo, eles dois já, na verdade, apresentavam as características de governo mais tirânico e, portanto, tinham se tornado diante, provavelmente não por uma questão de, eu diria, características pessoais, mas provavelmente porque o modo de comandar, o modo de administrar a cidade deveria se adaptar agora à nova configuração que tinha a sociedade romana. E por causa disso se tornaram, de alguma forma, tirânicos, por assim dizer, e, digamos, essa situação alcançou o seu ápice com o tal do estupro da Lucrécia. Isso se tornou uma espécie de locus classicum, ou seja, era um tema que todo romano, eu diria que todo homem antigo que conhecesse alguma coisa de Roma lembraria muito bem. E foi um episódio protagonizado pelo filho do Tarquínio Soberbo que estuprou a esposa de um outro patrício, no caso era Tarquínio Colatino. Tá? A partir desse momento, e na verdade não especificamente por isso, mas talvez tenha sido o estopim, eventualmente, da mudança, isso levou, na verdade, à queda da monarquia. Com a queda da monarquia, os poderes que eram concentrados na figura do rei, eles foram sendo distribuídos pelas magistraturas. E, na verdade, o sentido mais clássico, mais básico, talvez, justamente da república, ou seja o de res pública, ou seja, de coisa pública que pertence pelo menos a todos, não digo no sentido universal do termo de hoje, mas no sentido mais amplo que poderia alcançar na antiguidade clássica. Né? E nesse início, agora sim, Bernardo, a República vai passar por uma série de conflitos civis até chegar a um momento em que é quase exigida uma codificação das leis de Roma nas chamadas 12 tábuas. Né? Você pode introduzir para os nossos ouvintes esse processo e o conteúdo propriamente dessas 12 tábuas? Do ponto de vista das fontes do direito, até então, o direito essencialmente se pautava por costumes. E isso acabava trazendo uma grande insegurança no seio da sociedade. A Lei das 12 Tábuas, famosérrima, um dos textos legais mais conhecidos de toda a evolução do direito romano, até hoje muito comum em símbolos do direito tradicionais. Ao lado da balança, nós vemos sempre em tribunais um retângulo dividido ao meio com uma numeração de 1 a 6 de um lado, em números romanos de 7 a 8, de 7 a 12 do outro, que muitos alunos muitas vezes dizem que são os 10 mandamentos, mas na verdade são as 12 tábuas. Tem uma importância grande porque constituem, segundo a tradição, a primeira lei escrita de Roma. Não foi uma lei propriamente benéfica a esses grupos que se encontravam subordinados à classe dominante, a tradicional divisão entre patrícios e plebeus. Contudo, a edição da Lei das 12 Tábuas foi uma conquista muito grande na medida em que, sendo escrita e sendo divulgada, trouxe segurança para a população. Aliás, o termo 12 tábuas se refere, originalmente a lei não tinha nome nenhum, se refere à forma de publicação dela em praça pública. Eles precisavam não havia como há hoje um diário oficial onde publicamos leis, então eles precisavam de alguma forma não adiantava também só termos uma lei escrita, a classe subordinada, os plebeus ainda não teriam como conhecer essas leis, então precisavam de uma forma eficiente de publicação. Escreveram elas em tábuas e publicaram elas em praça para que todos conhecessem. Por mais que houvesse, a maior parte da população fosse analfabeta, de qualquer jeito havia a potencialidade de todos de conhecer o direito. Então foi uma conquista fantástica essa consolidação dos costumes. Há uma tendência hoje que se diga que as 12 tábuas constituem uma codificação.
uma codificação num sentido um pouco mais amplo, não num sentido moderno. A codificação, tal qual nós entendemos hoje, ela começou a tomar corpo no final do século XVIII, início do século XIX, o grande primeiro, não foi o primeiro, mas dos primeiros, o grande modelo de codificação baseado nas fontes romanas é o Code Civil de 1804. Então, codificação no sentido de uma reunião das principais normas baseadas nos costumes, envolvendo direito público, direito privado, reunião num único texto. E, ainda falando um pouco da lei das 12 tábuas, eles precisavam de um modelo para fazer isso. Segundo a tradição, teriam encaminhado estudiosos da época, juristas da época, para a Grécia, para seguir o modelo ateniense. Vai lembrar que a época no Mediterrâneo, a sociedade mais evoluída era a sociedade grega em geral, mas principalmente da cidade-estado Atenas. Então é muito interessante perceber nesse primeiro momento também alguns elementos de direito grego na lei das 12 tábuas. E desde então ela passou a dominar o cenário jurídico até finais do período da República. Cícero ainda dizia em famosa passagem que a sua época, século I a.C., as crianças sabiam recitar de cor passagens ou o próprio texto da lei das 12 tábuas inteiro. Então isso dá uma ideia da importância do texto já séculos depois da sua edição. E também vale talvez enfatizar que foi o primeiro texto escrito, mas depois segundo a tradição, mas depois da lei das 12 tábuas passamos séculos sem nenhum texto equivalente. A ideia de uma codificação, na verdade, era contrária ao espírito romano. A codificação, nesse sentido, é uma cristalização de uma evolução do direito, não era vista com bons olhos, só vai retornar, depois podemos até abordar, só vai retornar mais tarde, no período de decadência do direito romano, caracterizado pelas codificações, nesse sentido mais amplo. Certo, obrigado, Bernardo. Tomás, estamos falando de um poder concentrado no Senado, né? E esse Senado se organiza, quer dizer, a Constituição Romana se organiza por diversas magistraturas, como você já disse. Nós temos os cônsules, os pretores, censores, tribunos. Você pode explicar para a gente a mecânica, né, jurídico-política dessa época? Qual é a função de cada uma dessas magistraturas na organização social da Roma republicana? Claro. Bom, em primeiro lugar, havia várias magistraturas e fazer um estudo pormenorizado de cada uma seria impossível em tão curto tempo. Mas eu acho que talvez as principais magistraturas, de fato, sim, seria indispensável mencionar e talvez apresentar as suas principais características. Em primeiro lugar, para quem estuda direito, por exemplo, a primeira magistratura que se estuda é a do pretor, a pretura. Né? E é interessante porque a pretura, na verdade, foi a principal magistratura logo após a queda da monarquia e o início da república. Pretor quer dizer, significa basicamente quem vai à frente. Pretor teria, na verdade, o poder de mando e, como tal, tinha o chamado império. E esse império, esse poder de mando, quando a pretura deixou de ser a principal magistratura e o consulado passou a ocupar essa posição, esse império continuou na pretura, o que significa que o pretor, que não mais se dedicaria a dirigir ou comandar exércitos, ele poderia usar esse poder para, agora sim, fazer alterações, eu diria com certa sutileza, mas mesmo assim, alterações nessa lei costumeira, que eventualmente se tornou lei escrita, o ius civile. Né? O consulado, na verdade, era ocupado por duas pessoas, né? Era, na verdade, um cargo duplo. Então, nunca havia poderia haver apenas um cônsul ocupando esse cargo por uma questão de emergência, mas, em princípio, o consulado era sempre para duas pessoas. Havia um
cônsul que, por assim dizer, era o principal, tá? E depois outro cônsul que o acompanhava, por assim dizer. E isso estava dentro da ideia de, digamos, repartição do poder. Os romanos muito provavelmente refletem essa aversão pela concentração do poder até nesse mesmo locus classicum que é na verdade um poderoso mito, né, do estupro da Lucrécia. Agora, o consulado era duplo, a pretura também inicialmente o era, eventualmente passou o pretor a se encarregar somente, ou principalmente, da administração da justiça, e havia alguns outros cargos também relevantes que, de forma, uma vez formalizados ou uma vez estabelecido, digamos, o procedimento a ser observado por quem quisesse galgar cargos públicos, tornou-se algo conhecido como o cursus honorum. Então, o cursus honorum seria, na verdade, a carreira, por assim dizer, de cargos públicos, né? Temos, então, um consulado, temos a pretura, temos também algumas magistraturas menores, por exemplo, temos, os edis curuis, por exemplo, que cuidavam do mercado e da administração da cidade. Temos o tribuno, não o tribuno da plebe, mas na verdade o tribuno, que era um dos primeiros cargos que eram alcançados por quem quisesse entrar na carreira pública, estava ligado na verdade a uma função no exército especificamente. E temos algumas, não são chamadas magistraturas, mas na verdade cargos públicos que, embora não fizessem parte oficialmente desse cursus honorum inicialmente, elas foram aos poucos entrando, por assim dizer, nessa mesma dinâmica. A principal delas é a dictadura. A dictadura não era especificamente uma magistratura, na verdade foi um cargo criado que concentrava todas as prerrogativas reais, mas por um curto período de tempo, 6 meses. 6 meses não é, na verdade, um prazo escolhido, por assim dizer, aleatoriamente. 6 meses era o prazo de uma campanha. Nessa época, a campanha era somente por 6 meses, porque era a partir do ano em que se podia lutar, de fato. Tá? O outro cargo que também entrou nessa mesma dinâmica foi o cargo agora sim, tribuno da plebe. O tribuno da plebe era escolhido, ou seja, nas assembleias populares. Inicialmente era ocupada exclusivamente por plebeus, passou eventualmente a poder ser ocupado por patrícios, isso já na época do César era praxe praticamente, mas tinha poder de veto. Duas coisas, na verdade. De um lado, o poder de veto podia vetar qualquer decisão feita, por exemplo, feita pelo Senado, por algum outro funcionário público ou outro magistrado, inclusive o cônsul, ou qualquer um deles, tá? Mas principalmente ele tinha uma proteção pessoal, seu corpo era sacrossanto. E dessa forma, ou seja, os interesses dos plebeus eram de alguma forma potencializados. Isso foi uma exigência, na verdade, feita pela plebe, aliás, o resultado de uma negociação, na verdade, entre os patrícios e os plebeus na época da chamada primeira secessão dos plebeus, em que eles ameaçaram ir até o Monte Sagrado e fundaram uma outra cidade, o que causou pânico entre os patrícios e estiveram dispostos, portanto, a fazer algumas concessões numa época em que a plebe se encontrava, digamos, se sentia oprimida, principalmente por questões de dívida. Você tinha se endividado enormemente e considerava que, apesar de ter lutado nas guerras, ter participado de campanhas, não recebia o tratamento devido a um cidadão, ou a um cidadão, pelo menos a um habitante da cidade, até porque não temos tanta certeza sobre exatamente o que compunha, qual era o teor dessa plebe, né? Certo. Carlos, o Tomás apresentou para a gente o funcionamento social, o funcionamento jurídico e político de Roma na época, quer dizer, a gente olhou internamente, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma potência que vai se expandir primeiro pelo Lácio, depois pela Itália, até finalmente todo o Mediterrâneo, né? Isso traz questões do que a gente chamaria hoje de direito internacional, as questões da relação da capital, né, de Roma com as províncias. Como que isso vai se organizar juridicamente, politicamente? Bom, eu considero que a fase republicana, não da pré, já a república na sua consolidação, acho que é um dos momentos mais sublimes do direito romano, porque exatamente nós vamos ter, primeiro, é uma das características que é apontada pelo comparatista René Davy e Constantinesco também sobre o sistema
romano como uma família jurídica formadora da história da cultura dos povos, né, a mais importante delas, exatamente essa cisão, esse viés, esse insight de racionalidade que os romanos têm, separando o universo religioso do universo jurídico e político. Não é? Então nós temos que falar exatamente de uma concepção, são alguns aspectos do governo, da questão da economia e da vida social em Roma. Depois, outra questão também que eu acho muito importante, Nelson Saldanha mostra uma diferença entre a concepção da urbs e a concepção da polis grega. Quer dizer, qual é a concepção de cidade? É muito importante se considerar, o Lewis Mumford trabalha isso muito bem, o problema, por exemplo, da formação, da estrutura, a divisão das cidades, as habitações, digamos, todo o período da construção da cidade, porque exatamente é a concepção política que efetivamente vai nortear toda a produção jurídica da época. E é o momento em que o direito se profissionaliza, porque a criação das magistraturas exatamente levam, e o pretor, ele vai dar um alento que, a meu ver, é exatamente isso. Não é apenas a cisão política, religião e o direito. É também a questão da produção normativa, a produção jurídica desse período, principalmente pela ação pretoriana, quer dizer, a questão do ius honorarium, quer dizer, é a sua dinâmica, a sua espontaneidade, porque é um sistema livre, porque à medida em que o império, que Roma se expande para além das suas cidades, não é? Quer dizer, num projeto de uma expansão militar intensa, além de necessitar de dinheiro para custear as suas campanhas, quer dizer, as primeiras concessões são feitas, a questão do Mediterrâneo, quer dizer, a conquista implica digamos assim, no reconhecimento da atividade do comércio, que o romano tradicional não praticava ato de comércio, quer dizer, se referia exatamente como sorte da putanda, quer dizer, exatamente aquelas situações em que um romano não pratica comércio, né? Então, efetivamente, nós vamos ver essa questão de o direito ter uma produção, digamos, mais dinâmica do ponto de vista das necessidades. É como se o direito, porque não havia, como o Bernardo falou, não havia uma questão, digamos, preocupada com digamos assim, o código, quer dizer, a lei, eles não eram, digamos assim, meio paranoicos como nós somos de legislar para o futuro. O direito nascia, tanto é que a origem, a matriz dessa maneira de pensar, dessa concepção, é quase que processual. Quer dizer, num conflito, ninguém perguntava, eu tenho direito a. Quer dizer, qual é o remédio, qual é a axio de que você dispõe para essa questão. Então eu creio que essa produção espontânea, e isso é reconhecido por um historiador inglês, que ele fala exatamente que hoje muitos países que se dizem filiados ao sistema romano, na verdade não são. Quer dizer, a Inglaterra com seu common law, a questão do precedente, que não tem norma escrita ou não tem uma codificação, exatamente é muito mais espontâneo, uma coisa muito mais forte. Tá? Se Bernardo, Marcelo me permitir, duas coisas interessantes a partir da fala do professor Bucco, sempre estimulante. A primeira delas é essa expansão comercial, principalmente quem gosta de história romana sempre lembra das guerras púnicas, causou um impacto absurdo, no bom sentido, para a evolução do direito. Fora o que o Bucco já disse, uma preocupação muito grande, aliás, uma característica dos romanos que criou uma preocupação importante foi a seguinte: os romanos, eles não impunham a todos o seu ius civile, o seu direito típico, o típico direito dos cidadãos romanos. Eles não teriam essa preocupação que o Bucco disse se eles se impusessem a todos os povos vencidos. O importantíssimo é visualizar que eles tiveram uma preocupação de criar algo além do ius civile, que era o ius gentium. Na verdade, essa é uma categorização bastante complexa nas fontes, mas de uma forma geral, podemos dizer que nós temos três direitos. Nós temos o ius naturale, que seria aquele direito comum, não só a todos os seres humanos, mas comum a todos os seres vivos, incluindo animais. Nós teríamos a procriação, um exemplo típico dos manuais, nós teríamos abaixo, entre aspas, não há uma hierarquia, mas o ius gentium, que seria um direito comum a todos os povos,
E, fora isso, o ius civile, que seria aquele direito comum, em princípio, só aos cidadãos romanos. Então, na medida em que eles reconhecem algo diverso do seu ius civile, esse ius gentium, eles passam a ter uma preocupação prática. Criar, baseada nessa preocupação de estimular o comércio, eles precisavam criar normas jurídicas que estimulassem o comércio e atendessem a essa multiplicidade cultural do Império Romano. E para isso, eles procuraram abstrair cada vez mais das normas jurídicas elementos não jurídicos, como, por exemplo, religiosos, que o Boccault bem mencionou. É por isso, e me empolgo com esses temas, mas é por isso que o período clássico é considerado o período mais importante de evolução. Não é o período em que surgiu o principal texto jurídico romano, mas é o período em que o direito romano atingiu o seu ápice de evolução e serve de base, modelo, para um problema que nós temos hoje na Europa. A União Europeia, eles enfrentam hoje, com a quebra um pouco daquele nacionalismo exacerbado, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, eles têm essa preocupação de administrar, criar normas jurídicas que atendam a todas as nacionalidades dentro da União Europeia. Modelo perfeito, direito romano clássico. Eu só queria acrescentar, em termos assim, de fontes, que é muito importante sinalizar essa questão. Como o professor Bernardo falou, há, digamos assim, uma concentração, digamos, energética nas bases da Lei das 12 Tábuas. Agora é de se ver também que o plebeu, ele não era uma figura tão marginalizada. O plebeu, ele era um pequeno comerciante, ele era uma pessoa que dispunha de um certo poder econômico como artesão. Eles não eram escravo e nem eram estrangeiro, não é? Então eles pretendiam realmente ter uma posição social elevada, eles queriam casar com as patrícias, eles queriam ter acesso ao cargo público. Então foi uma revolução realmente interessante a esse respeito. Agora, com o tempo eles vão ter todos os privilégios exatamente da aristocracia, eles passam a desenvolver, ocupando o cargo, quer dizer, uma coisa que vai se ampliando no período da República. Agora, há uma fonte, Bernardo, que eu gostaria de comentar com você, eu fico muito assim, atento à produção normativa e ao pensamento do jurisconsulto romano, que é exatamente uma figura, um perfil que se consolida e se robustece nesse período. Qual período exatamente, Carlos? Exatamente o período da República, digamos assim, já praticamente a consolidação, depois nós temos os períodos severos e tudo mais, se consolida nessa época. Mas exatamente, por exemplo, o édito, a questão do pretor, porque ela aparece como uma fonte frágil, quer dizer, um pouco até tímida, mas persistente. Exatamente essa atenção que eles têm, não só à jurisprudência antiga, exatamente a toda a produção do pensamento dos jurisconsultos, isso vai se perpetuando e vai, digamos assim, fortalecer todo, digamos assim, o acervo normativo jurídico que vai passar para o período clássico. Então é muito importante, porque foram pequenas iniciativas normativas jurídicas e me chama a atenção exatamente isso, porque aparentemente elas são tímidas, porque há necessidade de administrar. A administração pública é importantíssima em Roma no ambiente das províncias. Tanto é que essa questão das províncias é que vai ser um dos problemas, digamos assim, fundamentais da decadência do Império Romano, porque a administração de Roma em relação ao distanciamento das províncias, principalmente das Espanha e tudo mais, acontece exatamente isso. Eu me empolgo com o tema do Boccault, mas tem um aspecto que eu não poderia deixar de passar, enfatizar, que talvez não tenha ficado claro para os que nos ouvem e não conhecem o direito romano. É algo que foge, inclusive, ao conhecimento da maior parte dos pretensos estudiosos de direito romano. Essa divisão em famílias do direito, famosa a partir de um trabalho de um francês que o Boccault mencionou, René Davy, nessa divisão o Brasil ele é colocado num grupo, a família romano-germânica, e que acaba se equiparando com sistemas de outros países como aqui na América do Sul, a Argentina, Chile, Europa quase como um todo, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Oriente, Japão, mas também China. É fantástico. Mas o que escapa à maioria é que a forma de pensar do jurista romano nesse período
ela não é a forma de pensar de um jurista hoje típico da família romano-germânica. Alguns autores, aqui no Brasil poucos trabalham esse tema, gostam de fazer a divisão entre sistemas jurídicos abertos e sistemas jurídicos fechados. Nós pertencemos aqui no Brasil a um sistema jurídico fechado, essencialmente pautado na interpretação de normas jurídicas escritas. Não era assim que raciocinavam os romanos. Quando um problema se apresentava no período clássico a um jurista romano, ele não se vinculava, em princípio, a quase nada para decidir. Nada também não era tão amplo. Ele se pautava por princípios jurídicos. Era um sistema aberto, nesse ponto, muito semelhante ao sistema common law. A forma de raciocinar de um jurista romano é mais próxima, isso é curioso. Embora nós pertençamos à família romano-germânica, a forma de pensar de um jurista romano é muito mais próxima da forma de pensar de um jurista inglês, norte-americano, um jurista do common law, do que um jurista da família romano-germânica. É muito interessante esse aspecto, queria só enfatizar isso. Ok, Tomás, a gente viu como a República é um momento de muita criatividade, né, na formação, quer dizer, se forma a chamada Sinfonia das Fontes do Direito, como um dos juristas depois vai chamar, mas o período chamado clássico do direito romano é justamente os 2 ou 3 primeiros séculos da República, se eu entendo bem, né? O que há de clássico? Por que esse período é o período clássico? O que está acontecendo nessa época? Primeiro que toda divisão, toda periodização de qualquer época, qualquer período, qualquer momento histórico encerra uma certa arbitrariedade. Isso obviamente por um motivo metodológico. Na verdade, os períodos que os historiadores de certa forma impõem ao tempo correspondem muitas vezes a um interesse de pesquisa de um lado e certos fatos que norteiam essa pesquisa, ou seja, é necessário delimitar para eventualmente poder buscar características gerais nesses períodos. Mas eu acho que talvez o principal motivo pelo qual esse período é considerado clássico é, de um lado, porque primeiro, há uma certa clareza nas fontes. As fontes desse período são, primeiro, as que mais se aproximam do nosso modo de entender o direito. Uma leitura de um jurista, nem que seja tardio, tá? da República Tardia, ou melhor, já inclusive do próprio Principado, tá? Seria o Gaio, por exemplo, as Institutas de Gaio. Uma leitura de um jurista dessa época, de fato, é muito mais amena, muito mais próxima do nosso modo de pensar do que, por exemplo, a leitura de uma Constituição Imperial do século VI ou do século V depois de Cristo. Por outro lado, se nós voltarmos no tempo, formos para a época arcaica ou pré-clássica também, a leitura das 12 tábuas, do que, na verdade, não temos as 12 tábuas, nós temos, na verdade, o relato de fragmentos das 12 tábuas e reconstruções a partir disso. Mas a leitura desse texto, embora seja claro e tenha o seu enorme, gigantesco valor histórico, também não é tão próximo do nosso modo de pensar. De certa forma, isso aqui já é uma opinião minha, existe também uma multiplicidade de fontes nesse período. Esse período é o mais fecundo, na verdade, do ponto de vista da produção, e também o mais fecundo do ponto de vista das fontes do direito. Então vou deixar a coisa um pouco mais concreta, claro, para os nossos ouvintes. Eu gostaria que vocês dessem alguns exemplos de expoentes dessa época, quer dizer, o que eles produziram que depois se torna relevante para o direito entendido em termos, né, universal, assim, né? Bom, um exemplo, me permitirem, um exemplo talvez mais marcante do período clássico, é a minha linha de pesquisa, é o modelo que nós temos hoje de um contrato mais importante na prática, que é a compra e venda. Isso é um assunto hoje cercado de uma certa polêmica em comparação com o mundo grego, mas até então não se admitia o que hoje nós chamamos de compra e venda
consensual. A compra e venda no mundo grego, segundo a maior parte dos estudiosos, dava-se com uma troca contextual, no mesmo contexto entre dinheiro, moedas, seja lá o que for, e o objeto que estava sendo vendido. Qualquer construção além disso, como o que hoje nós chamaríamos uma venda a prazo, uma venda em que a entrega ela é postergada no tempo, ou uma entrega parcelada, era alguma coisa de difícil caracterização do mundo grego. Eles até tinham alguns institutos que conseguiam suprir essa deficiência prática. Mas era muito artificial. Por quê? Porque o mero consenso a compra e venda era real, no sentido que os objetos, o preço e o objeto precisavam estar entre as presentes no momento da celebração do contrato, e a propriedade já se transferia naquele primeiro momento. No mundo romano clássico, eles invertem, não, eles mudam totalmente essa lógica. A compra e venda passa a ser meramente consensual. Comprador e vendedor somente se obrigam a transferir determinada quantidade de dinheiro, no caso, o comprador para o vendedor, e o vendedor se obriga futuramente a transferir a propriedade de um bem para outra pessoa. Parece simples, mas isso possibilitou um impulso no comércio absolutamente fantástico. Mais um exemplo, Tomás, e aí nós precisamos seguir. Claro. Justamente aí a ligação com as fontes, né? Com a atividade do pretor, no caso. No antigo direito romano havia a classificação, no direito arcaico e no clássico também, das coisas, que era extremamente importante. De um lado, as res chamadas mancipi, e de outro lado, as res nec mancipi, que nada mais significa distinguir as coisas que exigiam uma certa solenidade para transferir sua propriedade, daquelas coisas que podiam ser transferidas pela mera entrega da coisa, simples entrega, sem nenhuma solenidade ou formalidade. Tá? Para aquele que eventualmente ou celebrasse um contrato de compra e venda, cujo objeto fosse uma res mancipi, coisa que exigia a mancipatio, se essa mancipatio não fosse celebrada, ou seja, se não houvesse essa solenidade, não se transferia a propriedade. E isso passou a acontecer com muita frequência, porque com todo o tráfico jurídico que Roma passou a manter com as demais nações e povos do mundo conhecido, do Mediterrâneo, as formalidades da emancipácio, de um lado, ou não eram celebradas por falta de tempo, falta de interesse, ou se não podiam ser celebradas porque a outra parte contratante era estrangeira, ou talvez não fosse nem da cidade, ou não conhecesse esse direito. Então, o que o pretor passou a fazer foi simplesmente aplicar uma exceção, na verdade uma defesa indireta, a chamada exceptio rei vendite e tradite, que seria a exceção da coisa vendida e já entregue. Ele simplesmente adotava uma ficção jurídica pela qual considerava que o prazo de usucapião, que é outra forma de aquisição originária da propriedade, já tinha ocorrido. Portanto, o comprador, mesmo que comprasse uma coisa que exigia essa solenidade, ele, por ficção e por obra do pretor, tornava-se proprietário da coisa para todos os fins práticos, ou seja, do direito. Tá? Somente podia ser feita essa manobra jurídica porque o pretor tinha império, e como tal, ele podia determinar que, em certos casos, certas situações, simplesmente certas ações fossem ou não concedidas à parte. E da mesma forma as exceções, que são modos indiretos de opor uma defesa, né? Certo, Carlos, a gente não poderia terminar o nosso encontro sem falar da chamada idade pós-clássica do direito romano, justamente. O Império, estou dando saltos históricos aqui, mas o Império se divide entre Ocidente e Oriente, e você tem nessa época talvez a maior expressão ali da chamada idade pós-clássica, o Corpus Iuris Civilis, né, editado pelo Justiniano. Qual é a importância desse código e qual é a estrutura do código, qual é a importância desse código para a história do direito? Eu posso dizer que é basicamente a síntese da história do que foi Roma e do que é o direito hoje. Porque agora é interessante observar a iniciativa de Justiniano, né? Na verdade, não quer dizer, Corpus Iuris foi uma terminologia adotada no período medieval, né? Quer dizer, o Dionísio Godofredo, quer dizer, um dos monges que descobre isso estava perdido, né?
Mas na verdade foi uma obra interessante, é claro, Justiniano não fez isso sozinho, ele era um jurista além de imperador, também um bom soldado, quer dizer, tentou ainda garantir o Império Romano já na sua esfacelado, que Roma nesse sentido não existia, quer dizer, os bárbaros por ali, essa coisa, nós sabemos tudo isso, mas havia um curso de direito, né, em Constantinopla, havia um curso em Alexandria, né, Beirute, e ali se dava aula em grego e latim, imagina que período maravilhoso. E eu não sei se eu estava em espírito lá, mas ele conseguiu um grupo de professores, é claro, ele sozinho não teria levado a cabo essa missão. E a finalidade dessa codificação, de coligir essas fontes todas e fazendo uma seleção, talvez de institutos ou princípios que não mais tivessem significado à sua época, o imperador era cristã. Eu não sei, eu tenho uma desconfiança. Quando eu consagro a República, eu acho assim que o período dessa racionalidade foi muito importante. Eu tenho a impressão que já ouvi tese a respeito que a questão da adesão de Roma ao cristianismo, que era uma seita oriental como outra qualquer, talvez tenha, se não na ética, né, porque a ética é grega nesse caso, a meu ver, mas caminhou para a sua decadência. Eu acho que os imperadores, enfim, e também a própria impossibilidade, quer dizer, a Roma caiu pela sua própria grandeza, não é? Mas a questão é essa, é ver que eles procuraram, que Justiniano procurou preservar aquela tradição, e eu quero, digamos assim, examinar se os meus colegas de conversa aqui, quer dizer, comungam dessa opinião. O que mais impressiona na exemplaridade do sistema romano foi exatamente a técnica que eles conseguiram desenvolver, foi exatamente o respeito às fontes, isso até os imperadores respeitaram, as opiniões dos jurisconsultos, a tradição que isso tem, e uma tradição viva, não era uma tradição morta, foi uma tradição vivenciada através dos períodos, porque foi uma experiência muito sólida, foi uma experiência, digamos assim, eu consegui, era na carne da comunidade, daquela cultura, né? E tanto é que dificilmente não houve uma civilização que, em termos de um sistema, eles nem imaginariam que fosse um sistema, efetivamente conseguiu superar, suplantar, porque a vitalidade de conceitos, de princípios, é algo assim que assombra. Quer dizer, do ponto de vista de todas as fontes que constam não só no Digesto e as outras obras que Justiniano, quer dizer, as novelas institutas, já se pensou nos manuais para os estudantes desde aquela época que Justiniano nos deixou, não é? Fazendo uma seleção que eu digo assim, foi fantástico. Quer dizer, é uma questão de codificação diferente da modernidade, que foi uma coisa nacional, exatamente o que ele não teve. Ele quis preservar a memória da jurisprudência romana. Tomás e Bernardo, em brevíssimo tempo, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre o legado e a recepção do direito romano. Conectando de uma forma menos poética do que o meu colega, o Corpus Juris Civilis é uma obra absolutamente fantástica, mas que não coroa uma evolução linear do direito romano, como muitos imaginam. Muitos imaginam que o direito romano chega ao ápice com o Corpus Juris Civilis. Na verdade, o direito romano ele chegou ao ápice no período clássico, entrou em séculos de miséria do ponto de vista do direito, evolução trágica, e o Corpus Juris Civilis é uma tentativa de resgate, aliás, o espírito de todo o governo justiniano, não só na parte jurídica, mas um resgate a essa época áurea de todo o Império Romano. Graças aos professores da Universidade de Bolonha. Com certeza. Que eles resgataram e ensinaram o direito através do Corpus Juris Civilis. Isso foi maravilhoso. O Corpus Juris Civilis, a parte principal do Corpus Juris Civilis, que é o Digesto, na verdade, chegou até nós em um único manuscrito que está hoje em uma biblioteca em Florença. Um único manuscrito. E a partir desse aparentemente único manuscrito, com a fundação das universidades na Idade Média, a partir de Bolonha, se resgata o estudo do direito romano que entrou praticamente desapareceu, não totalmente, mas depois de Justiniano, e serve de base de toda a evolução moderna do direito. Aliás, é impressionante pensar que o próprio Corpus Juris Civilis esteve em vigor em grandes países do mundo até início do século XX. A maior economia europeia do século XX, apesar de todos os problemas na primeira metade, a Alemanha teve o Corpus Juris Civilis como base do seu direito, em especial do seu direito privado, até a entrada em vigor do seu Código Civil em 1900. Então não há, do ponto de vista histórico, nenhum texto legal que tenha
projetado tanto efeito e tem influenciado tantos países no mundo quanto o Corpus Juris. E aqui estamos sendo até muito simples ao falar do Corpus Juris. Pessoas mais enfáticas, é muito comum encontrar referências entre historiadores que o Corpus Juris Civilis constitui, é incrível pensar em como ele foi criado, constitui nas pirâmides da literatura na antiguidade. Até hoje não se sabe ao certo como se fez, como se conseguiu elaborar aquele texto num prazo que eles tiveram, mando de Justiniano, para fazê-lo. Tomás, brevissimamente, por favor. Acredito que boa parte do valor verdadeiramente incalculável do direito romano, das fontes que chegaram a nós, que nos trazem informações acerca desse direito, essa experiência, na verdade, é justamente o fato de que elas se referem à experiência viva de um povo em um determinado local, extremamente ampla, que nos dá um vislumbre, talvez, daqueles institutos, aquelas questões que são mais comuns na vida dos povos. E nesse sentido, é sempre bom lembrar que não existe um laboratório, na verdade, para o comportamento humano. O que nós temos, na verdade, é a nossa experiência passada. E o que o direito romano resgata é justamente essa experiência. É de fato, extremamente interessante ler um texto que foi escrito 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, e perceber que ainda hoje ele faz sentido. E não só faz sentido, mas ele pode ser utilizado para criar uma regra que solucione um problema atual. E nesse sentido, o direito romano é, de fato, um dos grandes monumentos, não apenas jurídicos ou histórico, mas sim da própria vida, da vivência humana. Obrigado, Tomás Ossesi. Por hoje é só. Obrigado, Bernardo Moraes. Obrigado, Carlos Bucco. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.